Abra sua Bíblia lá em João, obrigado, viu? Em João capítulo 14 ou 14, né? Depende da maneira como você fala aí. João 14, versículo 31. O tema de hoje é sair para ir. Amém? Sair para ir. João 14, 31. Tem alguém hoje pela primeira vez? Não? Pensam. Diz assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Nos levantemos, saiamos daqui. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que tem liberdade em nosso meio. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu poder e graça, pelos teus anjos que o Senhor enviou a favor de cada um, porque a tua palavra diz que os teus anjos são seres ministrantes, que o Senhor dá ordens a nosso respeito. Quero te louvar, Senhor, pela tua palavra que tem livre acesso aos nossos corações. Venho te pedir, Senhor, agora, o Senhor venha abençoar, Senhor, esse momento da tua palavra. Por isso, Senhor, submetemos todo espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra como ela é, pura, simples, verdadeira, completa, dá-me ousadia, unção, intrepidez, coragem, discernimento, pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que todos nós sejamos abençoados pela tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler de novo? Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantemos e saiamos daqui. Amém? Assente-se, por favor. Estão bem? Vocês estão bem? Então olhe para alguém e diga: você está bem? Muito bem. Sabe, existem momentos na nossa história que nós precisamos fazer algum movimento. Existem momentos que nós temos que aprender debaixo de obediência a Deus e não aos nossos pensamentos, aos nossos propósitos, mas debaixo de obediência a Deus, que era isso que Jesus estava ensinando. Ele fazia o que o Pai mandou. Nós devemos então tomar algumas atitudes para que a nossa vida seja diferente, para que os acontecimentos glorifiquem a Deus. Então eu preciso tomar decisões onde essa decisão não estará pautada em uma atitude egoísta, ou numa atitude de rebeldia, ou numa atitude onde vai apenas me exaltar e não glorificar a Deus. Onde eu tenho um pensamento, eu acho isso, eu penso aquilo, eu acho que vai dar nisto, por isso então vou tomar a decisão. Não. Nós precisamos tomar decisões pautadas naquilo que Deus tem para nós. Por isso, Jesus, ele prepara um cenário com os discípulos. No capítulo 14, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o Consolador. Ele fala que vai orar ao Pai. Ele fala que vai derramar do Espírito. Ele fala que esse Consolador, para vir é necessário que ele vá. Ele dá uma palavra de consolo e de força a eles. Aí ele fala que existe um outro Espírito atuando, que ele não tem nada a ver com esse Espírito. No versículo de número 28 em diante diz assim: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora,
antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Ele fala, havia uma operação satânica que não tem nada a ver com ele. Era necessário que Jesus fosse para a cruz, era necessário que ele morresse, porque há um governo, quero que você entenda bem, porque Deus estabeleceu o seu reino na terra, porque havia um outro reino governando, e era necessária a tomada do reino. Então o evangelho começa, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Para sair de uma situação e ir para outra, eu preciso me arrepender do mal que faço e querer o bem que Deus quer para nós. Quando Adão e Eva estavam no bem de Deus, eles tomaram a decisão errada e saíram de uma bênção para uma maldição, saíram de um paraíso para uma situação de labuta, de dor, de sofrimento e de assassinato. Como já subsequente a isso, Abel é morto por seu irmão mais velho, Caim. Existem saídas da nossa vida que nos trazem danos. Existem saídas na nossa vida que nos conduzem à vitória. Sair da presença de Deus sempre causará dano. Sair do propósito divino sempre causará dano. Sair da palavra de Deus sempre causará dano. Mas eu tenho que tomar atitudes de sair de algum lugar que de alguma forma está me impedindo de viver as promessas de Deus. Esse lugar pode ser espiritual, pode ser físico, mas existe algo que eu e você precisamos fazer, romper, para que então aconteça alguma coisa. A Bíblia fala então sobre um homem que está lá em Gênesis capítulo 12, eu amo demais esse texto, por isso vira e mexe eu cito ele em alguma mensagem. Quando Deus chama Abraão e fala, sai e vem. Ele precisava sair para ir. Mas da onde ele estava saindo? Para onde ele estaria indo? Primeira coisa que a Bíblia fala, que ele era descendente em Ur dos Caldeus, chefe em Ur dos Caldeus, príncipe em Ur dos Caldeus, tinha herança em Ur dos Caldeus, tinha sua maneira de adoração a deuses, que não era o Deus verdadeiro. Abraão aprendeu a conhecer Deus. Quando Deus chama Abraão, ele ainda tinha uma cultura, isso tinha a ver com a cultura de sua época, de ter afins, que eram os deuses familiares. E muitos deles tinham a ver com o chefe da família que morreu, então passava a ser adorado. Eles tinham bonecos, eles desenhavam isso melhor, eles esculpiam alguma coisa para guardar e lembrar-se, se prostrar, de alguma maneira reverenciar. Quando Deus chama Abraão, ele ainda não sabia que a voz certa era essa, mas a voz dizia, sai e vai. Levou 25 anos até que de fato Abraão soubesse quem era Deus. Não sei quanto tempo você serve a Jesus, e você acha que um mês servindo a Ele já sabe quem é Ele? 10 anos? Talvez a vida inteira. E nós não sabemos totalmente quem é Ele. Mas Deus nos manda sair de alguma situação para termos uma experiência com Ele, para que Ele possa nos conduzir no caminho que devemos andar e termos atitudes que vão glorificá-lo. A Bíblia fala para ele sair da sua terra, ou seja, da herança que ele tinha, da sua parentela, de toda a sua história, da sua cultura, dos seus deuses, de tudo aquilo que tinha a ver com o que ele havia aprendido a vida inteira.
Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu o chamado. Ele não era um garotinho, não era alguém novo, não era um adolescente sem experiências de vida. Ele era um homem feito, ele era um homem prudente, ele era um homem capaz, um homem sábio, ele era um empresário de sua época, no ramo da agricultura, no ramo da pecuária. Ele não era alguém indouto, ou seja, sem cultura, alguém que não sabia ao certo o que queria da vida. Não, ele sabia. Mas ele ouve uma voz para sair, e ele sai conforme aquela voz. Aquela voz iria dar a ele experiências em vários momentos da vida. Sabe, muitos de nós queremos ver Deus, não é? Não queremos? Ah, Senhor, mostra-me tua glória. Até cantamos, né? Mostra-me tua glória, não é isso? Abraão não precisou ver para crer. Ele só precisou crer. Ele creu. A Bíblia fala que ele então começa a dar os passos. Eu vou chegar até Jesus aqui. Mas quero que você entenda os passos de saída para que as coisas aconteçam. Abraão ouviu depois a voz de Deus, depois Deus aparece a ele em um carvalho, depois conversa com ele, Deus dá planos, Deus dá estratégia, Deus fala de uma herança, Deus fala de nações, Deus fala de filho, Deus fala de coisas geracionais, Deus fala de uma descendência que viria através dele, e a descendência, que já no versículo 3 que ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tinha a ver com Jesus, o descendente que nasceria. Eu quero que você entenda que quando nós estamos debaixo de obediência de Deus, nós não temos noção do alcance das promessas de Deus a nós e aos nossos descendentes. Então, por isso é necessário você ouvir o sair. Sair do quê? E ir para onde? Então, a Bíblia fala que ele fez o seu processo de saída para a terra que Deus iria mostrar, e depois lá na frente nós soubemos que era Canaã. A Bíblia fala que depois um outro homem, isso já está em Êxodo, eu comecei com Gênesis, estou em Êxodo, falta só agora 65 livros, tá bom? E aí em Êxodo, a Bíblia fala que Deus chama um outro homem. No capítulo 3 de Êxodo, vem o chamado de um homem, Moisés. Aquele chamado tinha a ver, porque ele era alguém que tinha sido preparado, alguém que tinha recebido uma cultura também, uma história de vida também, dentro de um povo egípcio. Conhecemos a história dele, alguém que estudou dentro da comunidade egípcia, viu os acontecimentos, tem a ver com as esfinges, tem a ver com as pirâmides, toda aquela época. Ele conheceu algo grandioso, poderoso, até os 40 anos, depois ele sai fugido do Egito, porque existe uma crise existencial nele. Ele era hebreu, e ele estava vendo agora o povo hebreu sofrer na mão dos egípcios. Ele faz a defesa, mas na defesa ele foge, já agora com 80 anos, olha Abraão com 75, Moisés com 80 anos, Deus se apresenta a Moisés e fala para ele sair e ir. Deus se apresenta e fala: eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus agora traz a memória de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, e aí começa a história de um libertador. Aquilo que ele só ouvia falar. Ele mexe com a cultura, conhecimento de Moisés. Então ele revela que ele é o Deus da voz que Abraão ouviu, que Isaque ouviu, que Jacó ouviu,
que agora se revela a ele em uma sarça ardente, que estava agora Moisés sem uma identidade firmada, cuidando de ovelhas, agora não era mais o príncipe do Egito, ele era simplesmente um pastor de ovelhas, que tinha abandonado toda aquela glória egípcia e estava agora em um deserto de Midian, sendo liderado por um governante de Midian, casado com a filha dele, um sacerdote. E ele vai até a experiência, ter a sua experiência com Deus, diante de uma sarça, e Deus fala com ele, a hora dele sair, ele fala, agora você vai libertar o meu povo. Ele teria que sair do deserto de Midian, e ir até o Egito, para fazer o povo do Egito sair do Egito e ir até Deus. Você entendeu? Não? Deus vai incomodar você para fazer o que é a vontade do Pai, e você vai ter que muitas vezes fazer aquilo que você acha que é inacreditável, impossível. Mas se Deus te vocacionou, não importa onde você vai ter que entrar para tirar alguém, você vai tirar e vai trazer essa pessoa para Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala então que Moisés, ele ouve, seu irmão mais velho Arão ajuda-o nisto, e ele volta para o Egito, não para ficar no Egito, mas para tirar um povo escravo de lá. Quando eu e você somos vocacionados para evangelizar, para ganharmos a almas, para irmos até os perdidos, não é para nós ficarmos perdidos, não é para nós nos embranharmos nos vícios deles, nos pecados deles, nas histórias deles, e vivermos como eles, não, é para removê-los da onde estão, para irem até Deus. Mas quantos se perdem numa ação evangelística? Quantos se perdem em meio ao pecado? Porque não estão preparados por Deus, ou não foram vocacionados desta maneira para ir tirar e trazer para Deus. Moisés teve que, durante 40 anos, ser moído, para depois se tornar o Moisés que Deus havia destinado a ser. Deus, antes de exaltar um homem, ele o primeiro mói, o despedaça, para depois exaltá-lo. Essa frase não é minha, é de Charles Spurgeon. Abraão teve que aprender, ou melhor, Moisés teve que aprender a não ser ninguém para se tornar alguém nas mãos de Deus. Olha para alguém e diga, quem você pensa que é? Porque nós vivemos querendo ser alguém, não vivemos? Quem você pensa que é? Enquanto você se achar alguma coisa, você ainda não está no ponto certo de Deus. Enquanto você se achar autossuficiente, você não está no ponto certo de Deus. Quando você permite Deus tirar você aonde você está, da sua autossuficiência, do seu método de fazer as coisas, porque você acha que sabe alguma coisa, enquanto você não permitir que Deus tire você dos seus ideais para colocar nos ideais dele, você apenas viverá sofrendo. Então, o que você fará?
Moisés teve que perder toda aquela glória para depois voltar no Egito, ver toda aquela glória, não desejar a glória egípcia, mas desejar a glória de Deus. Estava pronto, esmiuçado, quebrado. Por isso, coração quebrantado, Deus não rejeitará. Não é apenas um coração compassivo, que se preocupa com o outro. Não, não, é a pessoa esbagaçada. Aí você pega e fala, pastor, então estou na hora. Opa, glória a Deus. Se você está só o bagaço, estamos juntos. Estamos no ponto certo. Todo orgulho, toda altivez, toda soberba, tudo aquilo que nós achamos que somos e temos, cargos, funções, unções, que você coloca em primeiro lugar, porque você é pastor, porque você é presbítero, porque você é missionário, porque você é ungido, porque você é serafim, porque você é a quarta pessoa da Trindade, quebra tudo isso. Você diante de Deus, eu diante de Deus, nós não somos nada. Jesus disse, sem mim, pronto. Se Deus quiser remover você agora, Ele remove. E não haverá médico que consiga reter você. Então, você não é dono da sua vida. Olha para alguém que está ao seu lado e diga, você não é dono do seu nariz não, viu? Você foi comprado. Jesus pagou o preço. Ele é o seu dono. Então saia do controle. Você está querendo controlar. Você está querendo assumir o controle da sua vida, controle da sua história. E com Deus não é assim. Saia do controle. A Bíblia fala então que Moisés foi fazer o que Deus ordenou ele fazer. Ele colocou dificuldades. Ele colocou. Ele não disse que seria fácil. Ele falou, ele até tem toda uma estivada, né? Na língua da presa, na língua da... né? Aí ele falou, não tem problema não, seu irmão fala por você. Ele foi e ele tirou o povo do Egito e foi adorar a Deus. Saiu, passou pelo deserto, entrou na terra prometida. Os estágios foram cumpridos. Teve que sair e ir, sair e ir. Se você não tomar a decisão certa, o seu estágio continuará. Alguém aqui que faz estágio numa empresa quer ser sempre estagiário? Não, né? Você pode ser um estagiário inicialmente, mas você tem que tornar-se efetivo. A Bíblia fala que depois Deus fez uma escolha com uma outra pessoa sobre um governo de Israel e fez ele sair de um lugar e ir para outro. A Bíblia fala que Samuel precisava sair, ir até a família de Jessé e lá escolher um rei. Nesse sair e ir, muitas vezes nós temos algumas coisas no nosso coração. Nós achamos que nós já temos o entendimento do que Deus quer, das qualidades que Deus quer e como Deus pensa. Porque nós temos experiência, afinal, somos profetas, somos pastores, somos evangelistas, somos apóstolos, somos mestres. Então, eu já sei qual é a vontade de Deus. Jessé, ao sair e ir, achou que já sabia. Chama os teus filhos, Jessé. Samuel disse para Jessé, chama os teus filhos, Jessé.
Jessé, o pai, opa, meus filhos aqui. Alguns faziam parte do exército de Israel, alguns deles eram altos. Então chamou, Samuel olhou, viu lá o cara entrar, altão, bonitão. Falou, é esse que Deus escolheu. Tem postura de um rei. Não é. Próximo, não é. Próximo, não é. Próximo, não é. Próximo, não é. Não é. E tem mais algum filho? Puxa vida. Sim, tem um. O esquecido. O esquecido Davi. Que nunca deixou de cumprir suas responsabilidades, mesmo na adolescência. Na sua infância e adolescência. O filho menor da família de Jessé estava lá pastoreando ovelhas. Trabalhando. Esquecido pelos pais, que nem lembrava, ficava tanto tempo fora de casa, trabalhando, que nem sequer o pai lembrava dele. Eu não sei se você é o filho ou a filha que os pais não lembravam. Eu não sei se você é o filho ou a filha que não era o predileto do papai e da mamãe. Mas Deus lembrou de você, onde você estava. Por isso você está aqui. A Bíblia fala então que foi necessário alguém sair da casa, ir até Davi, fazer Davi sair do campo, sair do pastoreio, ir até o profeta. O profeta ficou esperando. E então, Davi conhece o destino dele naquele dia. Davi poderia ter uma falsa modéstia. Falar, não, eu sou pastor de ovelhas. Eu quero te dizer que na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra pastor só vem 2 vezes. E nenhuma das 2 vezes vem com honra, não. Então, não se sinta alguma coisa boa, não. Davi, ele sai de lá e vem para casa. E a Bíblia fala que Samuel olha para ele e vê uma aparência singela, uma pessoa simples, até de boa aparência, não era um cabra feio. Mas as pessoas julgam pela aparência. Pessoas olham posses, olham vestimentas, olham que casa você mora, que carro você tem, qual é o seu estudo, qual a sua formação, e se você fez pós, fez mestrado, doutorado, PhD e assim por diante. Até que faculdade você estudou? Que faculdade estudou? Eu estudei na faculdade e tal. Meu filho estudou na faculdade Y. Não é isso? As pessoas começam a desdenhar de quem você é por aquilo que elas enxergam. Mas se você ficar retido no como as pessoas olham você, você não vai conseguir sair da onde você está e ir para o destino profético de Deus. Davi poderia se sentir desprezado e falar, lembrou de mim o último? Também não quero. Chama outro. Davi se alegra, recebe as 3 unções durante as fases da vida e no período certo ele se tornou rei. No período certo, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Mas saiba esperar. Mas agora nós olhamos para Jesus em João capítulo 14. E nós encontramos Jesus dizendo que é a hora de levantar, sair. É hora de fazer uma coisa que não tem a ver com outra.
É hora de tomar atitude que está alinhada com a promessa, atitude que está alinhada com o propósito do Pai, atitude que está alinhada com uma herança eterna, atitude que está alinhada com o desígnio de Deus. A pergunta é: será que nós, como igreja, estamos alinhados com a vontade de Deus ou estamos querendo alinhar Deus no nosso sonho? Querendo que Deus se encaixe na nossa necessidade, se encaixe no nosso planejamento. Ó Deus, eu fiz um planejamento aqui, ó, o Senhor entra aqui, tá? Quantas vezes fazemos isso? Queremos conduzir Deus da maneira que nós achamos que será perfeito. Porque estudamos para isso, porque pensamos nisso, porque esquadrinhamos, planejamos, porque já temos algum conhecimento, já vi experiências. Quando na verdade não é. Então Jesus, ele fala: olha, não falarei com vocês durante muito tempo. Está se aproximando o príncipe das trevas. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu só consigo sair quando identifico que o bem não tem a ver com o mal. Que não existe acordo entre bem e mal. Que aqui não é yin e yang, o equilíbrio entre o bem e o mal dentro de você. Não. Eu não tenho que equilibrar uma coisa com a outra. Eu tenho que refutar uma e querer a outra. Porque você não pode adorar a dois deuses. Então ele fala: não tem nada a ver comigo. Ele fala: se levante, vamos sair daqui. Ele precisava preparar um povo agora, os seus discípulos, e o capítulo 15 ele começa então a falar sobre a videira, ele começa a falar: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Versículo 7. Ele começa a falar então de experiências que eles teriam agora, se eles soubessem que na saída deles desse mundo, na saída deles do pecado, na saída deles das coisas que deveriam fazer, para que então a glória de Deus se manifestasse, eles continuassem saindo e não voltando. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, a Bíblia fala que uns estavam pescando, outros eram publicanos, outros em outras áreas, mas ele falava: sai. Ele disse para os pescadores: vem, vos fareis pescadores de homens, sai daí e vem para cá. Toda ação, ela exige uma reação o quê? E faltaram na escola. Toda ação exige uma reação contrária a ela. Quando você está fazendo a ação certa, claro que vai ter uma reação contrária a você. Jesus estava debaixo de obediência, ele fala: é chegado o príncipe desse mundo. Toda vez que você vai fazer o bem, parece que o mal aumenta, sim ou não? Você começa a fazer coisa certa, fala: meu Deus, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Não é? Porque você está fazendo o que é certo, e existe uma reação no campo espiritual para não dar certo, mas na sua atitude de continuar, vai ser dissipado em nome de Jesus. Aqui é como se fosse uma senha. Levantemos, vamos nos daqui. Um código aí espiritual. Eu não posso ficar onde o diabo vai agir, porque eu não tenho nada a ver com ele. Onde está alinhado com Satanás, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não posso ter ligação com alguém que não tem ligação com meu Deus. Eu não posso ter aliança com alguém que não tem ligação com meu Deus. Eu não posso aceitar o errado como o certo só porque eu gosto da pessoa. Se você gosta, salve essa pessoa. Tire-a do pecado. Faz ela sair e ir.
Então Jesus vocaciona todos, e ele fala lá em Mateus capítulo 28, que agora havia necessidade deles irem por todas as nações. Sair de Jerusalém, sair de Judéia, sair de Samaria, ir para os confins da terra, ensinando as pessoas a guardarem tudo quanto tinha recebido de Jesus. A minha pergunta é: da onde você saiu para ir para onde? Para onde você está indo? Qual o destino da sua alma? Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você subiria ou ficaria? Se essa fosse a partida sua, mesmo que Jesus não volte, mas de repente um infarto fulminante, para onde você iria? O que te prenderia ao Egito? Ao pecado, a esse mundo? Ao príncipe das trevas? Então, sim, com quem eu convivo diz qual é a minha crença verdadeira. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não tiver como acordo. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, com quem eu convivo diz qual é a minha crença verdadeira. Se você vive no meio de pessoas que não têm a mesma fé, não comungam a mesma fé, não querem saber de Deus, vivem distantes do Senhor, vão contra as Escrituras, você é semelhante. Precisa sair para ir. Se você escolhe pessoas para estar sobre você, que são contrárias a essas palavras, através de eleições, você é um semelhante. Porque se é contra a palavra de Deus, e você escolheu essa pessoa, você se adequa a ele, você está no mesmo formato que esta pessoa. Você tem as mesmas crenças, por isso você defende a mesma coisa. Você pode até carregar um orgulho dizendo que não, mas você é semelhante. Então você precisa sair para ir. Porque o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, Satanás, não tem nada a ver com o meu mestre Jesus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. Não existe acordo. Não existe comunhão entre luz e trevas. Onde a luz entra, as trevas se dissipam. Então, se você de alguma maneira aceita qualquer liderança que é contrária a esta palavra, qualquer liderança, seja ela política ou religiosa, que é contrária a esta palavra, você se adequou a esta pessoa. Você tem a ver com o príncipe desta pessoa e não com o Senhor Jesus Cristo. É forte, não é? Talvez você não tenha gostado disso. E eu quero te dizer que o meu compromisso é com a palavra de Deus e não com a tua palavra ou com a minha palavra. Então a igreja precisa sair para ir. Sair do mundo. Sair do pecado. Sair do engano. Sair da mentira. Sair do tropeço. Sair do emaranhado deste mundo. Sair dos falsos acordos, sair das falsas promessas, sair de tudo aquilo que distancia de Deus e ir no destino que Jesus nos deu, a cruz. E lá então morre o velho homem e nasce um novo homem em Cristo. Quem você é? Você é o resultado de onde você está indo, ou para onde você está indo. Por isso, quando
Jesus olha para os discípulos em um momento em que ele traz um sermão duro e fala com eles, e alguns dos discípulos desistem de Jesus, começam a ir embora, ficaram só os 12. Jesus disse para eles: se vocês quiserem ir, vão também. Pedro fala: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então você precisa saber que voz você está seguindo para ir. A voz que você ouve é o teu Senhor. Se a tua voz é contrária à palavra de Deus, este Senhor contrário à palavra de Deus, que é o teu Senhor. Mas se a voz que você ouve, ela afirma e reafirma esta palavra, conduzindo você ao Senhor, então a voz que você ouve é a voz do Espírito Santo. Sair para ir. Coloque-se em pé. Você vai tomar agora algumas atitudes. Nós estamos vivendo um tempo final. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Nós estamos vendo todos os cenários se preparando. Já está aumentando a quantidade de países envolvidos com a guerra. Ontem começou contra o Irã. Mas um país envolvido na guerra que tem bomba nuclear também. Ontem à noite teve 7 ataques no Irã. O tempo está se aproximando. Quantos segundos faltam? Segundo alguns cientistas que fazem conforme a história do tempo, eles narram que para acabar com essa história planetária, falta 90 segundos. Ele está falando de brevidade. Cientistas, não estou falando de pastores, de crentes, não, estou falando ciência. Do jeito que o mundo está, a coisa vai acabar logo. Talvez você solteira disse: ai, pastor, eu podia casar antes, né? Então casa, uai. Não, minhas filhas. Brincadeira. Que casem no tempo de Deus. Eu quero que você se preocupe agora com o destino da sua alma. Para onde você está indo? As suas atitudes revelam um destino. Quem vai até uma ponte, sobe na parte mais alta, pula o parapeito da ponte e fica olhando para baixo, está demonstrando um destino, não está? E talvez na história da sua vida você esteja fazendo isso. Você foi até a ponte, você pulou o parapeito e você está olhando para baixo. Só que não é lá embaixo que está a sua esperança. A Bíblia diz para olharmos para o alto. A Bíblia diz que o nosso socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Então é para Ele que nós devemos olhar. Então você sai do parapeito, volta para a área segura de novo e continua indo no destino que Deus tem para você. Poderão surgir momentos difíceis, sim, e daí? Os momentos difíceis nos forjam o nosso caráter, a nossa personalidade e mostra de fato quem somos. Porque quando está tudo confortável, está tudo bem. Mas quando acontece o confronto, o enfrentamento, aí revela-se no nosso coração quem somos
e qual é a nossa fé. Então nós vamos orar agora. Eu gostaria que você saísse para ir. Por isso eu quero chamar você, que não quer mais continuar na vida que você está, mas quer ir para o destino que Deus tem para você. Que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você não quer mais essa história que você tem vivido. Você quer a história que Deus tem para você, que ainda você talvez não conheça. Ou você achou que conheceu, mas até agora não aconteceu. Sai para ir. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Porque Jesus disse para os discípulos: levante-se e vamos. O levantar você já fez. Agora a hora da ação. Vem. 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 É hora de sair para ir. Para ir ao destino profético que Deus tem para você. Para ir para uma nova história que Deus tem para você. Para ir para a vida que Deus planejou. É a hora. Se você não sair, você não vai conseguir ir. Você precisa sair. Que nada segure os seus pés. Que nada segure você, que impeça você de sair para ir. Você tem os seus motivos, e Deus tem os dele. Que os dele prevaleçam agora sobre você. Então vem, pode vir mais à frente, pode vir, pode vir. Se não sair, você não consegue ir. Pastor, eu não sabia que a atitude que eu tomei foi errada. E agora? Sai para ir. É só vir. Porque nós não somos obrigados a saber tudo. Mas tudo que nós ouvimos e aprendemos, é nisso que nós temos que nos basear e seguir. Sair para ir. Eu quero que você seja alinhado então agora com a vontade de Deus. Ir na direção dele, do projeto dele. Porque ele planejou você. Você é sim fruto de um planejamento eterno. Antes que tudo fosse formado, Deus planejou você. Sim, ele planejou você. E ele planejou o amor dele sobre você. E um destino que talvez você não conheça ele todo, já sabe alguma coisa em parte, mas que hoje pode conhecer por completo. Ou aumentar o conhecimento até cumprir-se por completo. Deus vai te usar da maneira que Ele quer, para fazer a obra dEle, do jeito que Ele te chamou. Então você vai ser como Abraão, vai deixar a história para trás, as heranças que você tinha direito para trás. Talvez as heranças tenham a ver com ministérios. Abraão tinha direitos na terra de Ur dos Caldeus, ele abriu mão de tudo aquilo. Moisés teve que deixar de ser quem era, para saber quem de fato Deus o chamou para ser. O menino Davi, que era o esquecido da família, percebeu que ele era lembrado por Deus. Os discípulos, muitos deles rejeitados pela sociedade, foram aprovados por Jesus. Eu e você, com as nossas histórias, onde nós estávamos, Ele nos chamou. Não importa como foi, mas talvez nossa história se assemelhe a um destes personagens bíblicos, histórias reais bíblicas, mas
mas que agora você vá na direção que Ele propôs. E não olhe para trás. Não olhe para trás. Continue indo. Continue. Porque se você olhar para trás, a Bíblia mostra que alguns olhares para trás são perigosos. A esposa de Ló perdeu seu destino e vida. E Jesus disse: quem olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Então vamos continuar indo. Saímos da onde estávamos, da situação estática, para uma situação de movimento. Vamos orar? Que o Espírito Santo promova algo poderoso na sua vida agora. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, o meu desejo é que Deus fale com você de uma maneira tão intensa, tão incomum, que você veja desvendar-se diante de você o destino profético que Deus te deu. Em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra revelada, Senhor, a nós nessa manhã. Talvez, Senhor, em alguns momentos parecia ser dura a palavra. Talvez em alguns momentos parecia ser confusa. Talvez em alguns momentos parecia que não tinha a ver conosco. Eu não sei, Senhor, qual foi o talvez de cada um que aqui está, mas o Senhor nos direcionou a sairmos para irmos. Por isso, Senhor, nós queremos nos desligar de tudo que não tem a ver contigo. Queremos nos desligar, Senhor, do Egito. Queremos nos desligar, Senhor, da história e cultura familiar que não tem a ver contigo. Queremos nos desligar, Senhor, das falsas promessas de qualquer outro lugar que estivemos. Queremos nos desligar, Senhor, do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa soberba. Queremos nos desligar, Senhor, daquilo que achávamos que sabíamos e queríamos então guiar o nosso destino, nós mesmos nos guiarmos. E queremos, ó Deus, agora que o Senhor assuma o controle. Por isso, saímos, Senhor. Como o Senhor disse aos discípulos: se levantemos, vamos daqui, saiamos daqui, porque não tinha nada a ver com o príncipe das trevas. Assim, Senhor, cada um de nós não temos nada a ver com o príncipe desse mundo, com o príncipe desse século, com as estratégias satânicas, com o mal existente. Nós somos do bem, nós pertencemos a Ti, nós não somos da maldição, nós somos da bênção. O Senhor nos chamou para a bênção, por isso em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Então, Senhor, estamos aqui para irmos na direção certa. Talvez, Senhor, não saibamos exatamente o que vai acontecer agora, mas o que importa não é isso. O que importa é que agora o Senhor assumiu o controle. O Senhor está na direção da minha vida, o Senhor está na direção das nossas vidas. É o Senhor que nos levará. Nós iremos aonde o Senhor vai, porque para onde iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Ah, Senhor, conduz agora cada um, Senhor, e remove os maus tratos que eles viveram. Remove, Senhor, as dores. Remove as marcas. Remove, Senhor, as prisões. Despedaça, Senhor, o jugo. Em nome do Senhor Jesus. Remove, Senhor, o peso do pecado, do engano, do erro. Em nome do Senhor Jesus. E causa um impacto transformador agora. Que a Tua unção venha sobre cada um agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua unção
venha agora sobre cada um, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar, em nome do Senhor Jesus. Que eles recebam dons, que eles sejam reavivados, que eles sejam reanimados, que eles sejam agora, Senhor, pessoas, homens e mulheres que sabem que tem um destino certo, e esse destino foi o Senhor que causou, que não estão perambulando entre o Oriente e o Ocidente, procurando um descanso para a alma, mas já encontraram o Senhor que traz descanso à alma, Jesus Cristo. Por isso, Pai, agora que eles sejam refrigerados por Ti, que eles bebam da água fresca e cristalina do Teu Espírito, e que agora, Senhor, a guerra interna, os traumas, sejam, Senhor, eliminados, e que o Teu poder venha, Teu poder venha, Teu poder venha, em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, todos, ore. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. O ministério de louvor vai tocar agora. Não saia do seu lugar onde você está aí, continue. Se você quiser que está em outro lugar, se quiser vir para frente, sai e vem. Mas agora você vai adorar a Deus, vai permitir que o renovo, a unção de Deus venha sobre a sua vida. Ninguém vai pôr a mão sobre você, ninguém vai orar por você, é você e Deus agora. É o seu momento da sarça, é o seu momento de ouvir a voz, é o momento do profeta que liberou a voz sobre você, e como profeta neste lugar, libera a voz de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Libera a vocação, o chamado e o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É o momento seu e do Pai, que te ama e tem um destino para você. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, e opera. Mais de ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Ele cresça, eu diminuo, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos declarar mais de ti, mais de ti, cante isso. Mais de ti, mais do Espírito Santo, mais de ti. Oh Jesus, e menos de nós, menos de mim, e menos de mim, que nós possamos diminuir para que ele cresça, para que ele cresça.
e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deixa Ele encher você, deixa o Espírito Santo tomar você. Esvazie-se de si mesmo. Diga para Ele que você quer seguir, que você quer estar no centro da vontade dEle e quer fazer o que Ele quer que você faça, e que você se submete a esse destino profético que Deus tem para você. Oh, em nome do Senhor Jesus, receba força, receba ânimo, receba coragem, em nome do Senhor Jesus, porque Deus te deu poder. Espírito não foi um espírito de covardia, mas de poder, de força e moderação. É esse Espírito que está operando em você. Continue na presença de Deus. Entrega as suas dores. Algumas pessoas têm decepções dentro do coração e está difícil de orar porque está guardando isso. Entrega isso para Deus. Não carregue mais este lixo. Toda decepção é lixo, toda frustração é lixo, todo fracasso é lixo, toda má história é lixo. Não carregue mais esse lixo. Jogue esse lixo fora. Seja livre. Eu quero que você saiba que Deus te ama, perdoou os seus pecados, salvou a sua alma, purificou você pelo sangue. Você é valioso para Ele. Ele amou você, Ele sonhou com você, Ele planejou você, e você está aqui agora porque Ele assim o quis, para que hoje você entendesse o destino que Ele tem para a sua vida. Então não permita mais que nenhum peso venha travar a sua história, mas avança, é sair para ir, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: Senhor Deus. Mais alto: Senhor Deus, eu creio na palavra liberada esta manhã. Eu sei que o Senhor hoje me tirou de toda história de desgraça, de medo, de esquecimento, de fracasso, de derrota, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Me fez levantar, sair e ir na direção que teu Espírito quer. Então, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê aplausos para Ele. Oh, aleluia. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça
Mais de ti, que essa seja a sua oração todos os dias. Aleluia. Todos os dias você se lembra que é mais dele, menos de você, que fará você entender o teu propósito. E menos de mim. Se esvazia do orgulho, da altivez, da soberba, das suas crenças ou crendices, E menos de e mim. confia nele, tendo a fé pura e simples. E menos de mim. Sim, Senhor, diariamente. E menos de mim. Somente assim, Senhor, continuaremos Mais de ti. na direção que o Senhor quer. Encha-se. Encha-se de Jesus. Encha-se da paz que Ele dá. Encha-se do amor que Ele dá. Encha-se dele. Recebe a paz. Recebe a unção fresca. E menos de mim. Oh Senhor, quanto mais cheio de Ti estivermos, menos nos pareceremos conosco mesmos e seremos semelhantes a Ti, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. Oh, oh, oh. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de tudo. Que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Dê aplausos para Jesus. Glorifica Ele e receba a paz que excede entendimento e compreensão. Oh, aleluia, Senhor, bendito seja o Teu nome. És digno, Senhor, de louvor, de honra, de glória, de adoração. Louvado seja Deus. Amém, Jesus, amém.